Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto que parece um bicho de sete cabeças no mundo dos negócios, o tal do valuation de empresas. Mas olha, o segredo não está nas planilhas complicadas, não. Está na primeira pergunta que a gente faz. Vamos ver isso juntos? Bom, vamos lá. Quanto vale uma empresa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? É o ponto de partida para tudo. Parece tão óbvia, tão direta. É a primeira coisa que vem à cabeça de quem está pensando em comprar, vender ou só entender onde um negócio se encaixa no mercado. Só que aqui vem a grande virada. E se essa pergunta, na verdade, for uma tremenda armadilha? É isso mesmo. Começar por aí é enganoso, é o caminho mais curto para a confusão. Sabe por quê? Porque está faltando uma peça fundamental antes de qualquer cálculo. E essa peça que falta é o propósito. O passo mais crucial na avaliação de uma empresa não é o como se calcula, mas o porquê a gente está calculando. O motivo por trás da avaliação, isso muda o jogo completamente. Então, afinal, o que é valuation? É bom tirar da cabeça a ideia de um número mágico, um valor único e pronto. Pense nisso mais como um processo. Um processo bem dinâmico em que a abordagem, os métodos, as premissas, tudo, absolutamente tudo, vai depender do objetivo final. E essa frase aqui, ela resume a ideia central de uma forma perfeita. O ponto nevrálgico é este. A gente começa com a pergunta errada. Antes de se perguntar quanto vale, a pergunta essencial, a que realmente importa é para quê? A resposta para essa pergunta vai ser o nosso guia, o nosso mapa para todo o resto. Certo. Agora vamos sair um pouco da teoria e ver como esse princípio funciona na prática, em cenários da vida real. O contexto, como a gente vai ver, dita as regras do jogo e os exemplos a seguir mostram isso de uma maneira muito clara. Olhem só para esse contraste gritante. De um lado, uma venda estratégica. Aqui, o olho está no futuro, no potencial, no que a empresa ainda pode gerar de dinheiro. A gente está avaliando um negócio vivo, a todo vapor. Agora, do outro lado, liquidação. A perspectiva vira de cabeça para baixo. A pergunta passa a ser: e se a gente encerrasse tudo hoje? O foco muda totalmente para o valor de cada ativo separado. São dois universos, dois valores completamente diferentes para a mesmíssima empresa. Agora, aqui a coisa fica ainda mais interessante. Pensa na cabeça de quem está avaliando. Um investidor estratégico, por exemplo, está disposto a pagar mais por causa das tais sinergias, ou seja, os benefícios que só ele consegue gerar juntando os negócios. Já num planejamento sucessório, essas sinergias não valem nada. O objetivo ali é outro, é achar um valor justo para transferir o patrimônio, olhando só para o valor da empresa por si só. E para fechar os exemplos, mais um que deixa claro o poder do contexto. Para a entrada de um novo sócio, o papo é sobre o futuro, sobre o potencial que eles vão construir juntos. A conversa é otimista. Agora, numa disputa judicial, a conversa muda de tom. O objetivo é ter um valor defensável que aguente o tranco num tribunal. A metodologia tem que ser super robusta, a documentação impecável, a ênfase é outra, entende? Então, tudo isso que a gente viu nos traz de volta ao começo. Só que agora, com a lente certa. A grande chave para uma avaliação de empresas que realmente faça sentido é, sem dúvida, começar fazendo a pergunta certa. Depois de ver como o propósito muda tudo, qual é, afinal de contas, a pergunta que destrava o processo todo e nos leva a um resultado que importa? É essa aí. Simples, direta e, ao mesmo tempo, incrivelmente poderosa. Essa é a pergunta que precisa de uma resposta antes de qualquer planilha ser aberta, antes de qualquer cálculo ser feito. É o alicerce de toda a análise. E este esquema organiza o fluxo de pensamento de forma perfeita. Primeiro passo, defina a finalidade. Só depois, como consequência, vem o passo 2, escolher a metodologia certa para aquela finalidade. E isso, inevitavelmente, nos leva ao passo 3, um resultado que não é só um número solto, mas sim um valor relevante, útil e defensável para o objetivo que foi traçado lá no começo. Para a gente terminar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Esse princípio de que o propósito define o valor vai muito além do mundo das finanças, né? Pensem um pouco. Em que outras áreas da vida ou do trabalho ter clareza sobre o porquê muda completamente a nossa percepção de quanto vale alguma coisa? Fica aí a reflexão.